Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós veremos como criar constantes no PHP. As constantes, como o nome já diz, são valores que não são mudados, diferente das variáveis, né? Onde você pode mudar o valor delas a qualquer momento. Em branco. E há duas formas de se criar uma constante no PHP. Vamos ver a primeira, que é utilizando a palavra reservada const, e você pode fazer isso dentro de uma classe. Então vou criar aqui a classe A, S, S, espaço, círculo, maiúscula C, I, R, U, E, U, abre, fecha chave, e aqui dentro dessa classe eu vou criar a const C, U, N, S, T, espaço, pi, e aí você deve escrever tudo com letra maiúscula, maiúscula P, maiúscula I, espaço, igual, 3, 1, 4, ponto e vírgula, 3.14. const P igual 3.14 fim, em branco. E agora eu vou criar aqui o método estático, né, para ir mais rápido, para não precisar instanciar a classe. P, E, E, A, I, U, N, T, Get área, maiúscula A, R, E, A, abre que vai me parênteses, pedir o raio. cif, R, A, I, U, fecha, public static function get área abre parênteses var raio fecha parênteses abre bloco fecha, fecha chave, E aqui dentro eu vou colocar um echo. A, U, espaço, E aí eu vou colocar, para a gente recuperar o valor da constante, a gente utiliza o self. Então, self, S, L, F, dois pontos, dois pontos duas vezes, pi, maiúscula I, espaço, vezes, fecha e parênteses, entre parênteses eu vou colocar aqui o raio, cifrão, R, A, I, U, asterisco, asterisco duas vezes para a potenciação, 2, 2, né, que é o raio ao em quadrado. branco, A fórmula da área do círculo é π vezes r elevado ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Public static function get área abre parênteses var raio fecha parênteses abre bloco. Echo self p asterisco abre parênteses var raio asterisco duas fecha parênteses fim. Fecha bloco. Fecha em branco. E agora aqui no final vou apenas colocar aqui um círculo. Dois pontos. G, E, T. Get. A. Abre parênteses. E vou passar aqui o valor do raio a 5. Sim. Fecha. Ponto e. Circle get área abre parênteses 5 fecha parênteses fim. Vamos ver se deu certo. Navegação privada. 78.5. Está aqui, ele me exibiu o valor da área do círculo. C. A constante ela também pode ser definida fora da classe, apesar de que não é muito comum. É mais comum você ver este const definido dentro. Mas se você quiser, você pode definir dentro da classe para você poder utilizar em outros lugares. Const P, C. Então eu posso pegar esse início const em ponto e vir. Const P. Public class circle C. Em branco. E definir aqui fora. Const P igual 3.14. Class circle. Public echo self P. Echo e aí eu posso apagar este self. S, L, E, dois pontos, PC, PDC. Porque aí a constante não está mais dentro da classe, então não precisa mais do self. Echo P asterisco abre parênteses var. Vamos ver se continua funcionando. 78.5. Ele continua me exibindo o mesmo resultado. C. Então temos aí o const que você pode definir dentro ou fora da classe. Mas quando você define dentro da classe, você precisa utilizar o self para chamar esta constante nos métodos. E existe a outra forma de se criar uma constante que é através do método define. Este método ele só pode ser utilizado fora da classe. Você não pode utilizar um define dentro da classe. Você pode chamar a constante que você vai definir com define dentro da classe, mas você não pode definir dentro da classe. Menor const C. Início em ponto então, e vírgula. Const P, ponto. E para definir uma constante é só você colocar o método define. D E F I N E. D-E-F-I-N-E. A fecha ponto e fecha parênteses. E aqui você passa dois parâmetros. O primeiro vai ser o nome da constante. Aspas. Você coloca tudo maiúsculo. Aspas. Maiúscula I.
pi, fecha e parênteses, o outro vírgula, parâmetro é espaço, o outro parâmetro é o valor dessa constante. Então vou colocar aqui 3.14. 3.14. O valor poderia ser uma string também, até mesmo um array, né? O PHP7 já autoriza até você colocar array na constante. Define abre parênteses pi, 3.14 fecha parênteses fim. Public stat, fecha, eco pi asterisco a. E para você chamar é a mesma coisa, só você colocar aqui o nome da constante sem as aspas, que no caso já está aqui, né? O pi. Eco pi asterisco abre parênteses var raio asterisco 2 fecha parênteses fim. Navegação. E aí vou atualizar aqui. Ocupado. 78.5. E o resultado continua dando a mesma coisa, né? Pois continua sendo a constante pi. E além do método define, existe também o método defined, que serve para você verificar se existe alguma constante definida com o método define. Isso é utilizado, eu já vi, por exemplo, no CMS Joomla, esse método utilizado para evitar acessos direto a um arquivo, né? A pessoa acessar diretamente pela URL do navegador. C. Menor. Define abre. Classe. C. Então vou apagar tudo aqui. Ponto. Em branco. Menor PHP. Em branco. E vou criar aqui um define. Abre parênteses. Aspas. Eu vou colocar aqui a constante appName. Maiúscula A. Maiúscula P. Sublinha. Aspa. Espaço. O valor myApp. Aspas. M. Y. A. P. Aspa. Fecha. Ponto I. Define abre parênteses appName. Miap fecha parênteses fim. Tá aqui, ó, define appName. Em branco. E aqui embaixo eu vou colocar um require. Espaço. Aí a constante mágica dir. Sublinha. Para pegar o diretório atual deste arquivo, né? Em branco. Espaço. Concatenar. Ponto I. Aspas. Barra. Com barra teste.php. Que é o nome do outro arquivo que eu já deixei criado. .php. Require dir.test.php fim. E agora eu vou para este arquivo, teste.php. Em branco. Menor. P. Menor PHP. Em branco. E aqui eu vou colocar um if. Abre fecha. Abre chave. Fecha parênteses. E eu vou colocar aqui, ó, defined. 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 Fecha. Aspas. E dentro eu vou colocar o appName. Maiúscula I. Abre. D. Aqui, ó. Na frente do D eu vou colocar o exclamação. A exclamação sinal de não, né? Porque se não tiver definido essa constante, eu quero que ele faça uma coisa. IF abre parênteses not defined abre parênteses appName fecha parênteses abre bloco fecha bloco. Então tá aqui, ó. Se a constante appName não estiver definida, em branco, fecha chave, ele vai me escrever aspas, acesso negado. Espaço. Em branco. E embaixo eu vou colocar um die. Esse die vai impedir que o script que o script continue executando, né? Então ele vai escrever aqui o echo acesso negado, e depois que ele escrever isso na tela, ele vai parar a execução do script. Então a gente utiliza esse die, D-I-E. Echo acesso negado, die fim, fecha bloco, em branco. E aqui, depois do if, né, depois que eu fechei a chave, aí embaixo, em branco, só vou colocar um espaço, olá mundo. Aspa, ponto I, eco olá mundo fim. Então tá aqui, ó, o arquivo ele está verificando se a constante está definida. Menor PHP. IF abre parênteses not defined abre parênteses appName fecha parênteses abre bloco. Eco acesso negado. Então se não tiver definida, escreva acesso negado. Die fim. E depois você para a execução do arquivo. Die. Em branco, eco olá mundo fim. E aí embaixo ele só está escrevendo um olá mundo. Vamos ver se funcionou. Navegar. Ocupado.
parse error, syntax error, unexpected token menor, expecting of file in C, server dux programador segu php mad allow 03 aula 22 test.php online 2. Erro na linha C, 2. irpa 2, C, menor, in, H, menor PHP, Ah, tá, já. menor, Eu já tinha um PHP aberto aqui, eu abri de novo. menor PHP. Navegação privada. Achei que o arquivo estava Olá em branco. mundo. Agora foi. Olá mundo. Tá que ele está me escrevendo Olá Mundo, porque o arquivo index.php está com require, ele está incluindo o código do teste.php nele, né? Então tá aqui, o Olá Mundo. Mas o que acontece se eu tentar acessar esse arquivo diretamente pelo navegador? Navegar em barra, Então aqui em depois da branco, barra, se eu colocar o test.php, teste.php, recolhido. Navegação privativa, acesso negado. ele vai me escrever acesso negado, porque ele não está encontrando a constante, ele não está encontrando a constante appname, C, porque a constante appname não está no arquivo teste.php, está no arquivo index.php. define abre parênteses appname, meap fecha parênteses fim. Então temos aqui a definição do appname e só depois é que tem o require. Require dir. Então quando eu estou acessando pelo index.php, o defined vai ver que sim, tem essa constante definida. Mas se eu acessar direto pelo teste.php, ele não vai encontrar essa constante definida, por isso ele vai escrever lá acesso negado. Como falei, isso é utilizado em frameworks para evitar acesso direto ao arquivo, né? É uma questão de segurança. Então, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.